Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejam comigo. Nós temos o nosso objeto de conhecimento, linguística textual, regularidades de gêneros textuais, blocos de composição e estilísticos, condições de produção, circulação e recepção de textos, relações lógico-discursivas, coesão e coerência em textos orais e escritos nos diversos gêneros. Com o nosso detalhamento, reconhecimentos dos elementos linguísticos que constituem marcas de diferentes gêneros, identificação das relações entre partes do texto, tema, tese, argumentação, continuidade e relações lógico-discursivas nas práticas artísticas, corporais e verbais. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula, especificamente, vamos falar um pouquinho de coesão, como a coesão funciona, o que é coesão, e vamos retomar alguns conceitos que são lá da gramática, como orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais, na verdade, que elas fazem parte aí do processo de coesão. Mas antes, para nós entendermos como elas funcionam dentro do texto e como acontece o processo de coesão, eu quero que vocês acompanhem este texto comigo. Vejam. No século XIX, os avanços tecnológicos e científicos proporcionaram às populações novas alternativas de lazer, dentre as quais se pode citar o cinema. Então, vamos só, primeiramente, entender aí o sentido do texto, a ideia do texto, na verdade. No século XIX, nós tivemos aí avanços tecnológicos e científicos. Um desses avanços foi o cinema. Como eu sei que isso de fato é verdade? Veja que as quais, o elemento ali está destacado, e quando eu falo, proporcionaram às populações novas alternativas de lazer. As quais, que alternativas? Esse as quais está retomando a ideia de novas alternativas, ok? E uma dessas alternativas é o cinema. Neste caso, estamos usando especificamente o pronome relativo que faz parte das orações subordinadas adjetivas. O que acontece? Nas orações subordinadas adjetivas, eu vou ter uma ideia de caracterização, só é prestar bem atenção ali, ó. Novas alternativas de lazer, dentre as quais se pode citar o cinema. Então, veja que eu estou dando essa ideia, estou caracterizando, especificando essa questão aí das novas alternativas. Então, de fato, é uma oração subordinada adjetiva. Lembra, é uma oração porque possui um verbo, e é subordinada porque sentido não possui sentido sozinho. O sentido, somente com essa oração, não há, ok? Ela precisa ter outro conjunto, outra oração, no caso, a oração principal, para que haja sentido, ok? E aí, eu estou especificando, dando esse detalhe à ideia das alternativas. Então, de fato, é uma oração subordinada adjetiva. Perceba que as quais está retomando as alternativas. E qual é a função do pronome relativo? Retomar esse elemento anterior. Substituir o elemento anterior. No caso, eu estou substituindo aí novas alternativas, estou retomando novas alternativas, ok? Então, veja como as orações subordinadas adjetivas fazem parte do processo de ligação desse texto. E aí eu vou ter o processo de coesão, porque o processo de coesão, em palavras muito simples, é quando eu faço essa conexão do texto, eu faço essa ligação, ok? Continuando, no Brasil, atualmente, tal forma de diversão. Que forma? De que forma eu estou falando? Veja que a expressão tal forma está retomando a ideia do cinema. Quem é a forma de diversão? Se nós voltarmos ao texto um pouquinho, vamos perceber que surgiram novas formas de lazer. Uma delas foi o cinema. Agora, daqui para frente, eu vou falar especificamente do cinema. E quem está retomando essa ideia do cinema é a expressão tal forma, ok? Veja que eu estou usando aí para fazer a ligação do texto.
Então, no Brasil, atualmente, tal forma de diversão tem se destacado, uma vez que promove a interação com o público de maneira singular, isto é, gera muitas emoções aos indivíduos. Perceba que outra vez eu destaquei outra expressão ali, que é uma vez que. Essa expressão introduz no texto uma ideia de justificativa, de motivo. Eu estou basicamente trazendo a justificativa de por que o cinema é uma forma aí que tem se destacado. E qual é a motivação? Qual é a justificativa? Promove a interação com o público de maneira singular, isto é, gera muitas emoções aos indivíduos. Se nós pensarmos lá na sintaxe, né, na questão de orações, a gente vai entender que esta oração que está sendo introduzida por uma vez que é uma oração subordinada adverbial causal. Uma oração porque a estrutura tem um verbo, é subordinada porque sozinha não apresenta sentido, não faz sentido a oração sozinha, é adverbial porque traz uma circunstância e é causal porque dá a ideia de causa, de motivação. E eu estou justamente trazendo a ideia de justificativa sobre o cinema ser aí destaque, ser uma forma de lazer que merece destaque, beleza? Então veja que a sintaxe sempre vai fazer parte do texto. Algumas pessoas dizem assim, eu já ouvi, nossa, a gramática é uma coisa tão chata, professora. Sim, mas se você não souber sintaxe, se você não entender a sintaxe, aquelas classificações gramaticais, não é? Dificilmente você vai conseguir produzir coesão no seu texto, que é justamente essa ligação. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a todo instante o texto está tentando conversar, se relacionar. Esse processo é o que nós chamamos de coesão. Falando de coesão, eu quero que vocês acompanhem o conceito comigo. Vejam. O que é, então, coesão textual? De acordo com Bentes, 2001, coesão textual diz respeito à maneira como os elementos linguísticos estão interligados no texto, a fim de construírem sequências de sentido. Então, de acordo com Bentes, o processo de coesão textual é justamente a maneira como essas palavras, essas frases, essas orações vão se ligar no texto, ó, estão interligados, ok? E aí, quando eu faço uso de pronome relativo, eu faço uso de oração subordinada, adverbial, esse processo todo, esses elementos aí, no caso, se chamam de elementos linguísticos. Pensem comigo na seguinte frase. Milena estuda, Pedro trabalha. Veja que são orações diferentes e são ideias diferentes, não é? E são separadas. Milena estuda, Pedro trabalha. E agora, se eu quiser juntar essas duas orações, essas duas frases, como eu posso fazer? Eu posso dizer, Milena estuda e Pedro trabalha. Perceba que o E apareceu aí no meio para fazer essa conexão, não é? O elemento que junta orações é classificado lá na morfologia como conjunção. Beleza? Então, veja que eu estou ligando as duas frases por meio de um elemento linguístico. Ok? E quando eu uso o processo da coesão, eu vou dar sentido aí ao texto, eu vou ter sequências de sentido, porque se eu fico a todo instante, Milena estuda, Pedro trabalha, Milena dança, Pedro faz isso. Veja que é um texto muito pausado, não há assim uma fluidez, e aí o texto pode até não fazer sentido. Afinal, porque eu tenho várias frases nesse texto, se não há uma conexão. E aí o sentido não vai ser produzido, ok? Agora nós vamos entender algumas classificações da coesão. Eu quero que vocês acompanhem a primeira comigo. Vejam aí que é a coesão referencial. O que é a coesão referencial? Primeiro, coesão, ligação do texto. E o que é referencial? É porque eu vou me referir a um termo. Eu vou fazer referência a um termo. Portanto, a ideia aí é coesão referencial. Dentro da coesão referencial, eu vou ter o processo de anáfora. Vejam. Retomada de um texto, na verdade, de um termo já expresso no texto. Eu vou ler o exemplo e depois a gente volta para o conceito. O hotel pegou fogo
ele ficou destruído. Perceba que o ele está destacado, o pronome ele, e está fazendo referência a algum elemento aí no texto, a alguma ideia no texto. A minha pergunta para você é: qual é o elemento que está sendo retomado? O ele está fazendo referência a quem? Ao que aí no texto? Pensa um pouquinho aí. Se nós analisarmos, o hotel pegou fogo, ele ficou destruído. Poxa, quem foi destruído? O que foi destruído? O hotel. Então, a anáfora é justamente a retomada de um termo já expresso no texto. O ele está retomando um termo que já foi expresso, um termo do qual nós já falamos no texto. Então, quando eu faço esse processo de retomar algo que já foi dito, eu vou ter um processo de anáfora. Ok? Então, repetindo a informação, coesão referencial. Eu vou retomar algum elemento no texto aí. Pode ser tanto do qual eu vou falar, quanto do qual eu já falei. Mas quando eu vou fazer referência a um termo do qual eu já falei, esse processo se chama de anáfora. Esse processo é muito utilizado na redação, a gente já vai ver daqui a pouco, porque eu preciso a todo instante escrever o meu texto e retomar ideias que ficaram para trás. Mas como eu vou retomar isso? Por meio desses elementos linguísticos, pronomes, expressões resumitivas e assim por diante, beleza? Acompanhe a próxima classificação aí comigo. Nós temos agora a coesão sequencial. É o processo pelo qual o texto apresenta uma sequência. Ele avança por meio de determinados termos chamados de conectivos. Vejamos o exemplo aqui. Carol estudou, portanto, ela passou na prova. Vamos com calma aqui. Primeiro, nós temos a frase Carol estudou. A oração aí, Carol estudou. Então, digamos que ela é a primeira. Vamos pensar assim. Depois, nós temos a outra oração. Portanto, ela passou na prova. Vamos só, por enquanto, riscar aqui o portanto e pensar na segunda oração. Ela passou na prova. Vou até colocar uma seta aqui também. Então, nós temos aí duas orações, certo? Só que essas duas orações, agora eu vou apagar o risco que eu fiz, estão sendo ligadas pelo elemento portanto. Ó, veja que ele está fazendo uma ponte entre Carol estudou e ela passou. Então, realmente existe um processo aí de coesão. Só que eu classifico como coesão sequencial porque eu não paro o texto bem aqui. Eu dou uma sequência ao texto e, claro, trazendo uma ideia de conclusão neste caso. Então, repetindo o conceito de coesão sequencial. É o processo pelo qual o texto apresenta uma sequência. Tá aqui, realmente eu estou fazendo uma sequência. Ele avança por meio de determinados termos chamados de conectivos. Está aqui o conectivo, é ele que está fazendo eu avançar no texto e, claro, está trazendo uma ideia também, beleza? Então, só para nós entendermos aqui a coesão sequencial. Ok? A coesão sequencial é quando eu faço o quê? Avanço no texto e eu avanço por meio de um conectivo. Vamos só voltar a cartela para nós percebermos outra vez aí o exemplo. Carol estudou, portanto, ela passou na prova. Então, veja que realmente existe essa ideia que foi explicada aí. Estou dando sequência, estou dando sentido, estou fazendo a ligação, ok? Vamos agora aqui pensar nas orações subordinadas adjetivas. Eu havia falado lá no início do texto, não é? Do texto não, da aula, que a gente também faz o processo de coesão por meio das orações subordinadas adjetivas. Mas para entendermos esse processo, a gente vai pegar aqui algumas frases, vai entender e depois a gente vai lá para o texto e ver como isso funciona. O menino que amei mora no Rio de Janeiro. Então, quem é que mora no Rio de Janeiro? O menino. Mas não é qualquer menino, é o menino que amei, águas passadas, tá, gente? Calma aí, é só um relance aqui. Então, o menino que amei mora no Rio de Janeiro. Veja que amei está falando do menino, não é qualquer menino, é o menino que amei. E esse que aí, ali em destaque, está falando do menino. E por que é uma oração? Porque apresenta um verbo
amar. Por que subordinada? Porque sozinha não apresenta sentido, não apresenta lógica. E por que é uma adjetiva? Porque eu estou caracterizando esse menino. Não é qualquer menino. É o menino que amei. E dentro dessa oração subordinada adjetiva, o que se chama de pronome relativo. Ele está fazendo referência ao termo anterior, ao elemento anterior. No caso aí, o menino. Beleza? Entendi isso. Vamos para a segunda frase. A blusa que comprei estava barata. O que estava barata mesmo? A blusa. Mas é qualquer blusa? Não, é a blusa que comprei. Novamente, nós temos uma oração, está ali o verbo comprar, subordinada, sozinha não apresenta sentido. Se eu disser aqui que comprei, aí você vai dizer que comprei o quê, professora? Então, realmente, sozinha ela não possui lógica, não possui sentido. E é adjetiva porque está caracterizando a blusa, não é qualquer blusa, é a blusa que eu comprei, beleza? E dentro dessa oração adjetiva, nós temos o quê? Outra vez, pronome relativo, porque ele está retomando a blusa e está substituindo a palavra blusa, beleza? Essa ideia da oração adjetiva, do pronome relativo, também vai aparecer no texto. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. No texto, para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento. Pausa. Vamos pensar aqui, ó. Para o filósofo escocês David, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento. Gente, veja, é qualquer característica? Não é qualquer característica. É a característica que difere o ser humano dos outros. Então, veja que eu estou dando aí uma característica, eu estou especificando. Então, eu já sei que é adjetiva. É uma oração, porque está aqui o verbo, ó, e é subordinada porque se eu falar a respeito dela aí numa construção sozinha, ela não apresenta sentido. Então, vamos recapitular aqui. É uma oração subordinada adjetiva. Já entendi isso, professora? E perceba que dentro dessa oração nós temos o que, e esse que faz referência à característica. Eu estou retomando a característica. Então, está aí a prova de que uma oração subordinada adjetiva faz o processo de coesão. Eu especifico e depois eu dou sequência ao texto, beleza? Continuando. Habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Pausa. Vamos analisar novamente. É qualquer habilidade? Não. É uma habilidade que o permite ver, né, aquilo que nunca foi visto. Vamos pausar aqui. Então, veja que o que está retomando a habilidade, está fazendo referência à habilidade. E não só isso, ele está dando uma característica para a habilidade. Não é qualquer habilidade, é uma habilidade específica. Continuando. Que o permite ver aquilo que nunca foi visto. É qualquer aquilo? Não. É aquilo que nunca foi visto, ok? Então, eu tenho aí uma ideia de adjetivação. E perceba que o que está retomando aquilo. Então, perceba a oração adjetiva aí, dando a ideia de coesão. Vou só apagar para que fique melhor de vocês visualizarem aí. Então, permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Mesma situação aqui, ó. Perceba que a oração adjetiva está aí caracterizando aquilo, não é qualquer aquilo, é aquilo que nunca foi ouvido. E dentro dessa oração adjetiva, eu vou ter o quê? A ideia do pronome relativo, que é aquele que retoma e substitui o elemento anterior. Então, agora eu vou ler o texto completo. Para o filósofo escocês David, esse nome aí que eu chamo de Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento. Habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos e justamente por esse
potencial cognitivo, ele é muito relevante. É prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então, vamos só voltar aqui para perceber alguns elementos destacados. A arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico. Pergunto, é qualquer expressão cultural? Não. São as expressões que podem dialogar. Então, eu estou dando uma ideia de característica. E perceba que o que está fazendo referências às expressões e está substituindo expressões. Então, olha aí a oração adjetiva fazendo o seu papel, né? Por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. São quaisquer razões? Não. É a razão aí que diz respeito tanto à sociedade quanto às leis. Perceba que outra vez eu estou caracterizando e o que está fazendo referência a razões está substituindo razões, ok? Então, só para nós pensarmos aqui, inclusive, eu vou fazer uma crítica ao texto, eu gostei muito do texto, mas eu vou fazer uma crítica a ele, né? Quando a gente pensa numa redação, esta é uma redação de Enem, por exemplo, um dos critérios lá é que o aluno não fique repetindo o mesmo elemento linguístico se pode haver uma substituição. Então, o que pode ter como sinônimo os quais, ou as quais, o qual ou a qual, dependendo aí do elemento a quem ele está fazendo referência, ok? Então, perceba que houve muito que. Eu posso fazer a substituição por outros elementos que são sinônimos aí. Mas perceba que a oração adjetiva está funcionando como coesão de fato, como processo coesivo aí. Vamos voltar ao texto. Então, só para nós continuarmos... Então, só para continuarmos, né, vocês viram aí as orações adjetivos dos pronomes relativos. E aí vocês tentem evitar, por exemplo, quando vocês forem fazer as redações, essa repetição conforme está aí no texto mostrado. Mas é um ótimo texto, tá bom? Vamos agora ver aqui outras orações que podem ser também elementos coesivos. Acompanhe aqui comigo. Que são as orações subordinadas adverbiais. Carla não compareceu ao CMEAN porque ela viajou. Gente, qual é a justificativa? Qual é o motivo de a Carla não ter comparecido ao CMEAN? Justamente porque ela viajou, ok? Veja que a oração aí é subordinada, é uma oração, primeiro, porque apresenta um verbo, é subordinada porque quando eu digo porque ela viajou. Mas e aí, professora? O que tem a ver? É subordinada porque sozinha não tem sentido. E é uma adverbial porque eu estou trazendo ideia de circunstância para ao fato de a Carla não ter comparecido ao CMEAN, especificamente de causa aí, ok? Então, a gente vai agora perceber como que essas orações subordinadas adverbiais, elas também aparecem no texto, justamente para dar ideia de justificativa ou ideia de comparação, enfim, uma série de ideias aí. Acompanhe o texto comigo. Conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérpretes de Libras nas telas e a configuração das salas, pautada em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Inclusive, eu fiquei sabendo que não se utiliza mais essa expressão aqui, ó, portadores de necessidades especiais, tá, gente? Como é um texto que já faz, assim, alguns anos em relação ao Enem, eu trouxe de qualquer forma só para demonstrar como que as orações subordinadas adverbiais funcionam, tá bom? Então, veja que existe um direito que é assegurado na Carta Magna, ou seja, na Constituição Federal. É disso que o texto está falando. E perceba que existe também uma conjunção aí, né? Um elemento que já de cara está destacado. Professora, eu não faço ideia do que significa conquanto. É a mesma coisa que embora
ou apesar de, é a mesma ideia. E aí, antes de nós avançarmos, né, eu quero que vocês entendam comigo a ideia de concessiva, porque a classificação aí é concessiva. Então, o que é uma oração subordinada adverbial concessiva? Eu vou dar um exemplo meu, e aí a gente vai entender isso depois no texto. Se eu digo assim, Milena casou, embora seja infiel, a minha pergunta para você do outro lado é possível uma pessoa casar e ser infiel? Pensa aí comigo. Aí você vai dizer sim, claro, professora, que é. Pois bem, essa é a ideia da concessiva, é quando eu tenho duas ações contrárias, mas que são possíveis de acontecer, por incrível que pareça. Essa mesma ideia está acontecendo lá na redação. Existe o direito, existe ali na Carta Magna, na Constituição, o direito. Só que esse direito na prática não acontece. É possível que eu tenha um direito assegurado lá na Constituição e eu não exerça? Claro que é possível. Então, nós temos uma ideia aí de concessão. Essa mesma ideia está presente lá na redação. Vamos voltar ao texto. Então, olha aí, ó, conquanto a acessibilidade, embora a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, veja que existe esse direito, não é? Não há intérprete de Libras nas telas e a configuração das salas pautada em escadas não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. É verdade, na realidade, veja que a situação realmente não acontece. Nesse âmbito, cabe ao poder público, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, desenvolver o quê? Vamos ver o que tem que desenvolver aí. Campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curtas-metragens a serem veiculadas nas mídias sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Perceba aí que o autor do texto trouxe uma ideia de proposta de intervenção, né, para que essa situação aí seja resolvida. Mas eu quero que vocês percebam também que existe um elemento destacado aqui, o a fim de, né? Então, eu vou fazer tudo isso na verdade, para qual objetivo? A fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico. Antes de nós continuarmos aí o texto, eu quero só que vocês entendam comigo a ideia de finalidade. Por exemplo, Milena estuda a fim de ser psicóloga. Milena faz faculdade de psicologia para ser psicóloga. Para quem não sabe, né, eu curso psicologia, por isso que eu estou falando disso. E aí o que acontece? Veja que eu estudo psicologia, eu curso psicologia com uma finalidade. Qual é a finalidade? Ser psicóloga daqui a, acho que 1 ano e meio, não sei, a 2 anos, não sei, eu tenho que olhar lá no meu calendário, né? Então veja que eu estou o quê? Dando uma ideia de finalidade, de objetivo, de propósito, beleza? Essa mesma ideia está presente na redação. E eu quero que vocês voltem lá comigo na redação para vocês perceberem isso. Então, veja que o a fim de vai dar uma ideia de finalidade. Eu vou fazer tudo isso para qual objetivo mesmo, para qual finalidade? Orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Perceba aí que eu quero dar uma ideia de acessibilidade, ok? E aí, só para nós continuarmos, né? Eu quero que vocês voltem aqui comigo com as orações coordenadas sindéticas. Essas orações são orações independentes, beleza? Que uma não depende da outra. Eu posso apagar uma e a outra vai continuar intacta, digamos assim, em palavras simples. Claro que existem outras situações aí. Estudem porque precisam aprender o conteúdo. Veja que eu estou dando uma ideia de explicação, por isso que ela é coordenada explicativa. O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Estou dando ideia de conclusão. Continuando. Ora Caio estuda, ora trabalha. Estou dando ideia de alternância aí. Joana estudou, mas não passou na prova. Estou dando ideia de contrariedade. Se ela estudou, eu esperava aí que ela passasse, mas ela não passou. Milena fez bolo e salgado. Estou dando ideia de adição. Veja como isso vai aparecer no texto. Acompanhem comigo.
Nessa linha de raciocínio, é fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a constante gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. Veja que eu tenho um E ali em cima que está dando ideia de adição. É fundamental ressaltar que a urbanização tardia, mas não só isso, também tem outra ideia, a constante gentrificação de espaços citadinos. Com efeito, o geógrafo Milton Santos, ao estudar a organização das cidades do Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado, ele não é só rápido, ele é também desorganizado, ideia de adição aí, de construção urbana provocou a marginalização de grande parte dos cidadãos. Desse modo é uma ideia de conclusão, ok? Vamos só voltar rapidinho ao texto. Desse modo, o acesso a shopping centers e demais espaços de lazer, como cinemas, ficou restrito àqueles que possuem meios para tal, ou seja, a parcela da população que mora perto desses locais centrais. A elite, ou que possui recursos para consumir esses produtos culturais, também a elite. Assim, no que tange à exibição de cinemas, há resquícios de um caráter segregacionista, visto que a marginalização e a gentrificação excluem a massa populacional dos espaços cinematográficos, mantendo estruturalmente a problemática na sociedade brasileira, ok? Então, perceba aí que as orações coordenadas sindéticas, tanto aditivas quanto conclusivas e até mesmo alternativas, estão aparecendo no decorrer do texto. Os elementos estavam ali destacados. Elas estão fazendo o processo de coesão e, claro, dando uma ideia também, ok? Gente, eu sei que foi muita informação, mas a gente só vai fazer um resuminho a respeito do que nós vimos nesta aula. Vejam aí comigo. Então, o que nós vimos, o conceito de coesão textual, coesão referencial, especificamente a anáfora. Depois vimos a ideia de coesão sequencial, os conectivos, e as orações adjetivas e adverbiais, além das orações coordenadas sindéticas, funcionando como elementos coesivos. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender e eu fico por aqui.